abençoados com toda sorte de bênção. Olha nós aí, mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu não posso deixar de esclarecer a todos os irmãos, a toda a igreja, né? Louvado seja Deus que tem nos ouvido, os irmãos, louvado seja Deus. É muito fácil eu pegar uma Bíblia de estudo e decorar quantos capítulos ela tem no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento. Quantos capítulos tem e quantos versículos tem e quais são os seus temas. Se você dá a Bíblia e mostrar para qualquer adolescente que tem uma mente fértil, você vai ver que ele decora, ele não precisa conhecer a Bíblia. Então, as pessoas chegarem numa tela como essa, numa filmagem, e filmar e começar a citar versículos de cor e salteado, isso não quer dizer que a pessoa tem conhecimento, tá? Porque eu tenho um adolescente em casa, adolescente não, já é jovem, 19 anos, Mateus, que ele é uma bênção, um pregador, servo do Senhor, né? Muito bem. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu quero tirar algumas dúvidas sobre o dízimo. De novo, hein? Porque eu percebi que houve muito comentário, as pessoas ficaram assim meio indecisas, mas eu quero ouvir a resposta de um certo cidadão que disse que o dízimo só era grãos, né, cereais, animais e frutos do campo, né? E disse que não era dinheiro. Mas eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia, na Palavra de Deus. Sabe em que ano? No ano 1470. Muito bem. Antes de Cristo, no ano 1470 antes de Cristo, nós encontramos, louvado seja o nome do Santo Senhor, esta palavra que nós vamos ler aqui agora. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. No capítulo de número, glória a Deus, Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 25. Vocês vão acompanhar comigo aí, tá bom? É sobre o dízimo, esclarecimento sobre o dízimo. Tinha dinheiro, sim. No ano 1470, antes de Cristo, já havia dinheiro. Muito bem. Versículo 25. Vendam a 10ª parte da colheita e rebanho e coloque o dinheiro dentro de uma bolsa e levem para o lugar que o Senhor seu Deus escolheu quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinhos e qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor teu Deus, coma e se alegre com toda a sua família. Aqui é um texto que fala sobre a entrega dos dízimos. Tá bom? Tinha
dinheiro, sim. No ano 1470 antes de Cristo. Muito bem, essa época aqui, Israel ainda não tinha entrado em Canaã. Se você for ler esse livro, Deuteronômio, no capítulo 32, nos últimos capítulos, nós vamos ver Moisés morre no monte. E de lá desse monte, ele enxerga a terra de Canaã. E Deus não deixou ele entrar na terra de Canaã. Israel ainda não tinha entrado, ele estava peregrinando pelo deserto. E no Monte Sinai, Israel recebeu a ordem. Todo Israel recebeu a ordem para dar o dízimo à tribo de Levi. Vamos ler agora, hein? Volte para trás. Livro de Números. É o quarto livro da Bíblia. Capítulo de número 18. Números no capítulo de número 18, do verso 21 em diante. Olha aí, vou ler para vocês. Vou ler o versículo 20. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade e a sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas, a tribo de Levi, tinha uma tribo chamada Levi, de Levi, era só o levita. Então ele diz aqui no versículo 21, darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel. Tá vendo? Todo o povo de Israel ia dizimar, mas esses dízimos, 10% de cada pessoa de Israel que dava o dízimo, ia tudo para a mão dos levitas. Muito bem. Darei aos levitas o dízimo de todo o povo de Israel, como herança por seus serviços na tenda do encontro. Onde que era a tenda? Era o tabernáculo, irmão. É a cabana. Eu não sei se você conhece, mas os irmãos que conhecem vão saber o que eu estou dizendo. Lembra da nuvem? Lembra da coluna de fogo? Quando a nuvem mexia, Arão entendia, Moisés entendia que Deus queria que o povo marchasse. Então desmanchava a tenda, os levitas, ia lá, desmanchava a tenda, pegava todos os utensílios ali do tabernáculo e ia até onde a nuvem parava ou a coluna de fogo parava. Tá entendendo? Então tá aqui. Porque eles vão herdar o que? A herança deles é essa herança como herança por seus serviços na tenda de encontro. De agora em diante, Deus falando para Moisés, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Os israelitas não podiam chegar lá perto da tenda. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Já vamos ler. A lei, aleluia, a letra mata, o espírito vivifica, disse Paulo. Essa lei é o ministério da morte. Era glorioso, mas é o ministério da morte. Presta atenção. Muito bem.
Versículo 23. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensa contra ela. Olha aí. Era um lugar santíssimo, porque Deus habitava ali na arca, né? Muito bem. Essa é uma lei permanente para vocês. E a ser cumprida de geração a geração. Muito bem. Isso, geração de Israel. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. De geração a geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas. Olha aí. Pois eu lhe dou o dízimo dos israelitas e apresentados como oferta para o Senhor, essa será a herança dos levitas. Os levitas, eles têm a herança, recebiam os dízimos, eram eles que recebiam os dízimos. Os levitas. Não existe mais nenhum, viu? Nenhum. Glória a Deus. Por isso eu disse que eles não herdarão terra alguma entre os filhos ou entre os israelitas. Versículo 25. O Senhor disse a Moisés, olha aí, versículo 26. Dê a seguinte instrução aos levitas: quando receberes dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entregues a 10ª parte deles, quer dizer, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Está vendo aí? Então, todos os dízimos que o povo de Israel, os levitas recebiam do povo de Israel, daquela quantia de dinheiro, de alimento, enfim, eles tiravam 10% daqueles dízimos que era o dízimo dos dízimos. Entendeu agora, meu amigo? Entendeu agora, meu irmão? Muito bem. Então, toda reação a respeito de um texto bíblico existe não só o texto, mas existe o contexto. Muito bem, vamos continuar aqui. Então vocês entenderam até aí, né? Os levitas não tinham herança. Quando eles fossem entrar na terra de Canaã, aonde eu disse alguns minutos atrás que Moisés morreu no monte antes de herdar a terra prometida. Eles entraram na terra prometida já na liderança de Josué, certo? Muito bem, Moisés já tinha morrido por 120 anos e os seus olhos não se escureceu. Muito bem, quem conhece o que eu estou falando, a Bíblia sabe muito bem. Louvado seja Deus que foi isso que aconteceu. Olha aí, que coisa maravilhosa é nós meditarmos na palavra de Deus. Muito bem. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Já lemos Deuteronômio 14, 24. Agora lemos Números 18, do 21 ao 26, né? Louvado seja Deus. Coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Agora nós vamos, para nós concluirmos, teve mais um irmão que mandou para mim Malaquias, capítulo 3, verso 8. Aonde Deus, vamos lá, Malaquias, abre aí a sua Bíblia, livro do profeta Malaquias. Louvado
seja Deus. Capítulo de número 3, verso de número 8. Cada texto tem o seu contexto. Se nós mostrarmos um texto, ele tem o contexto. A Bíblia responde ela mesma, é chamado de hermenêutica, viu? Muito bem, vamos lá. Acaso alguém pode roubar a Deus? Aqui está em outra tradução. Eu vou ler na Bíblia que você está acostumado a ler, né? Então vamos lá. O texto diz assim. Achei. Ano de número 397 antes de Cristo. Lá em Deuteronômio ou em Números era 1470. 1000 anos de diferença de Moisés para Malaquias. Está entendendo o mistério? Olha aí. Então vamos lá, versículo de número 8. Versículo de número 8 que diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós toda a nação. Isso aqui é para Israel, irmão. Mandaram para mim o versículo 8. Para Israel, irmão. Todo o contexto aqui histórico, o lugar, o tempo, é Israel. Roubará o homem a Deus. Ele está cobrando. Porque o povo de Israel foi negligente. Quando ele diz aqui no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, as bênçãos e as maldição do Monte Gerazim, Deuteronômio 28, nós vamos encontrar isso aí. Se você obedecer os mandamentos, os decretos de Deus, você será abençoado no campo, na cidade. Se o inimigo vir sobre um caminho diante de ti, ele vai fugir por 7. Mas se você obedecesse à lei de Deus, se você fosse israelita, entendeu? Agora, se você não obedecesse, é o que Deus está dizendo aqui, é contexto do versículo 9 de Malaquias 3. Com maldição sois amaldiçoados, vós, toda a nação, toda a nação. Olha bem, nós lemos que era todo Israel que ia dar o dízimo só para a tribo de Levi. E os levitas teriam que obedecer também. Tirar dos dízimos o dízimo dos dízimos. Entendeu? Muito bem. Você entendeu aí, né, varão? Que Deus abençoe a sua vida. Povo de Israel. Não tem nada a ver conosco. Amém? Louvado seja Deus. Vou mostrar para você que é Israel. Você ainda não acreditou, mas vou mostrar aqui no capítulo de número 1, verso 1. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Capítulo 1, versículo 1. É para Israel. Capítulo de número 4 e o verso de número 4 do capítulo do livro de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e juízo. Está entendendo? Foi no Monte Sinai, o Monte Horebe, que ele recebeu a lei dos dízimos e as outras leis que Israel tinha que obedecer. É por isso que eles tampavam o ouvido. A Bíblia diz que Moisés, quando chegava na hora de executar a lei de Deus, ele ficava trêmulo. Ele, aleluia, glória a Deus, ele entrava em pânico, diz as Escrituras, diz a palavra. É por isso que a aliança, a nova aliança, todo mundo tinha que esperar a nova aliança. Por quê? Porque essa aliança do Antigo Testamento é o ministério da morte. Amém? Vamos lá. Novamente, nós vamos agora para as duas alianças. A primeira aliança foi gloriosa, segundo os Coríntios. Olha aí, se tiver diferente eu vou ler aqui na Bíblia de vocês, né? Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7 até o 17. Olha aí. A glória da nova aliança. Quando eu falo nova aliança, eu estou falando Novo Testamento. Né? Primeiro Testamento, primeira aliança foi feito lá com Moisés, né? Onde foi no Monte Sinai, né? Onde Deus deu as suas leis, né? Muito bem. Versículo 7, segundo os Coríntios 3, 7. No antigo sistema, tá vendo? Na lei, com suas leis gravadas em pedra, terminada em morte, olha aí, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, estava se indo, né? Acaso não deveria esperar uma glória muito maior no novo sistema? Olha aí, muito bem, que se baseia na obra do Espírito. Se o antigo sistema que traz a condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, a nova aliança, que nos torna justo diante de Deus. Olha, essa última palavra, nos torna justo diante de Deus. Ô irmão, você não entendeu esse mistério, né? Deus precisa abrir a sua mente para você entender esse mistério aqui. Glória a Deus. Muito bem. Versículo 10. De fato, a glória do passado não era na gloriosa. Versículo 10 novamente. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Tá vendo? A glória da antiga aliança não chega nem perto da glória que é manifestada agora, né? Nesse tempo presente. 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem, ou com ousadia, né? Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Na mente do povo está a mente do povo, mas a mente do povo estava endurecida até hoje.
todas as vezes que a antiga aliança ou o Antigo Testamento é lido, o mesmo véu lhe cobre o rosto, lhe é posto, né? Aleluia, lhe cobre a mente. E este véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, os seus corações estão cobertos por seu véu. Tá vendo? Contudo, sempre se alguém se volta para o Senhor, o véu é retirado, né? Se algum deles se converter ao Senhor, o véu será tirado. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você entendeu, meu amado? Tira o véu. Não deixa o véu aí, não. Se converta ao Senhor Jesus e tira o véu. Porque se você tiver, eu prego em outro vídeo, falando sobre a incircuncisão e a circuncisão. Qual desses evangelhos você prega? Qual é desses evangelhos que você prega? Se você pregar da circuncisão, você está com véu. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 10. Hebreus 9, versículo 10. Presta atenção aí. Tratando-se apenas de alimentos, quer dizer, a antiga aliança, tratando-se apenas de alimentos, de bebidas e de várias cerimônias de purificação, eram regras externas, válida apenas até que se estabelece um sistema melhor. A graça chegou, acabou o sistema da lei e da antiga aliança. Amém? Muito bem. Capítulo 10, verso 28. Pois quem se recusar a obedecer à lei de Moisés naquela época era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo. Se naquela época o pessoal morria sem misericórdia, se desobedecesse à lei de Moisés, sobre 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria. Imagine quão maior será o castigo para quem insultar o Filho de Deus. Irmão, se você não crê no sacrifício, irmão, de Jesus na cruz do Calvário e está vivendo na antiga aliança, irmão, imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum e profano o sangue da nova aliança, que santificou e menosprezou o Espírito Santo, ou Espírito da graça, que concede graça, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu lhe darei o que vocês merecem. O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que tem nos suportado a nossa loucura. Mas o meu objetivo, o meu viver é Cristo. Estou pregando isso para tirar dúvidas das pessoas,
porque eu já expliquei nos outros vídeos sobre a melhor explicação sobre o dízimo. Já expliquei de que maneira você deve ofertar na graça. É aquilo que eu disse, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo aquilo que Deus propôs no seu coração, não por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus abençoa, graça e paz.